Oi, pessoal, tudo bem? Como eu já falei anteriormente, mas se alguém ainda não tinha visto, meu nome é Vera, mas vocês podem me chamar de Tia Veroca, né? Para ficar mais difícil, assim, para vocês. E eu trouxe uma história para vocês hoje, que é uma história muito antiga, uma história de tradição oral que veio lá do outro lado do mundo, do Oriente. Eu gosto de falar que ela veio da China, mas eu não sei exatamente de que lugar do Oriente que ela veio. Sabe por quê? Porque essa história é contada há muito tempo por muitos povos do Oriente. É uma daquelas histórias que é contada de avô para neto, de pai para filho, de tio para sobrinho, de madrinha para filhado, de amigo para amigo, de irmão para irmã, de prima para primo, de colega para colega, ela é contada por todo mundo. E cada vez que uma história dessa é contada, ela renasce, né, na contação do contador, de quem transmite essa oralidade. Então, a história que eu vou contar para vocês hoje se chama A Semente da Verdade. E eu conheci essa história numa oficina do Instituto De Pascoal para contadores de história. Eu acho essa história maravilhosa. Quem me ajudou a escolhê-la foi minha filha Rebeca, porque eu estava indecisa que história eu começava a contar. E aí ela falou: mãe, por que você não conta A Semente da Verdade? Porque realmente é uma história muito bonita. Ela fala sobre virtudes, e eu gostaria de começar a história compartilhando ela com vocês. Era uma vez, há muito tempo atrás, lá do outro lado do mundo, uma história que aconteceu do outro lado dos oceanos, atrás de todas as montanhas e colinas que vocês possam imaginar. Na China, na distante China. Era a história de um menino que se chamava Tai. E Tai era um excelente jardineiro. Todos os dias, quando ele voltava da escola, a primeira coisa que ele ia fazer era lidar com o seu jardim. O seu jardim era um jardim muito lindo. Lá havia todos os tipos de plantas e elas eram todas muito bem cuidadas. Eu vou falar para vocês. O Tai era muito cuidadoso com as suas plantas. E ele colocava o seu chapéuzinho de jardineiro e olhava se as plantas estavam bem, podava, regava, olhava quem precisava de sol, quem precisava de sombra, e assim ele passava a tarde inteira cuidando de suas plantas. Os amigos de Tai nunca entenderam como ele podia preferir ficar cuidando das plantas do que brincar, do que jogar com eles. Mas olha, Tai sabia que o tempo era o segredo para que as plantas ficassem bem. Então, ele usava o tempo como seu aliado. E quer saber de uma coisa? A vocação de Tai para jardineiro veio de seu avô. O avô dele era um excelente jardineiro, um velhinho já quase centenário. E ele ensinou para Tai tudo o que ele precisava saber sobre as plantas. E assim o menino vivia cultivando o seu jardim. Na sua família diziam que ele era filho da terra e neto do tempo. Lá na China, onde Tai morava, naquele tempo, o país era governado por um imperador. E esse imperador era sozinho, ele não tinha filhos, ele não tinha se casado, portanto, ele não tinha herdeiros. E ele estava muito preocupado, porque sabia que já estava chegando ao final da sua vida. E ele não tinha ninguém que lhe sucedesse o trono. Foi então que o imperador convocou todos os meninos do reino da China para irem até ele. E lá se foram todos os meninos da China até o imperador. Gente, era muito menino, mas muito menino mesmo. Vocês não têm noção de quanta criança tinha naquele reino. O pequeno Tai ouviu atentamente as palavras do imperador, que disse: queridos súditos, eu estou aqui hoje para dizer que estou muito preocupado, pois não tenho um sucessor para o meu trono e sinto que a vida vai embora logo. Então eu resolvi fazer um concurso e escolher dentre vocês, meus pequenos súditos, quem será o meu sucessor. Ouçam com atenção o que vai acontecer. Eu vou entregar para cada um de vocês uma semente e vocês vão plantá-la.
e vão voltar daqui a 1 ano e me mostrarem a planta que cultivaram e que lição ela ensinou para vocês. Gente, nesse momento, o coração do pequeno Tai se encheu de alegria, porque ele falou: eu sou um excelente jardineiro, talvez essa seja a minha grande chance, a chance da minha vida. Então ele foi para casa com a sua semente, pegou um vasinho, afofou a terra, colocou a semente delicadamente, cobriu com a terra e usou toda a sua sabedoria em jardinagem para cuidar daquela semente. Ele regou, ele trouxe a luz do sol, colocou na sombra quando achou necessário. Mas sabe de uma coisa? Aquela expectativa inicial de achar que estava na sua grande chance foi se esvaindo de dentro do coração do pequeno Tai. Porque não importa o que ele fizesse, a semente não brotava. Aí ele ficou muito chateado, gente. Ele ficou chateado demais. Ele tentou colocar a planta onde tinha mais sol. Ele colocou adubo, ele mexeu, ele tirou desse vaso, colocou de novo, ele regou com água da nascente e a semente não brotava. O menino estava muito chateado. E assim como acontece na nossa vida, aquele ano passou voando, voando. As 4 estações passaram tão rapidamente e a semente não brotou. O menino estava aflito, pois hoje era o dia, havia chegado o dia de se encontrar de novo com o grande imperador. E dentro do seu vaso não tinha nada. E ele, chateado, andava de um lado para o outro, quando de repente seu avô, observando a sua aflição, lhe perguntou: o que foi, pequeno Tai? E o menino respondeu: vovô, eu não vou ao encontro com o imperador. A minha semente não brotou. Eu tenho vergonha. O avô dele respondeu para ele: Tai, todos nós sabemos que você é um excelente jardineiro. Todos nós sabemos que você é dedicado às plantas. Mas o que todos nós sabemos, acima de tudo, é de que você é um garotinho honesto. Você não ir até o imperador estaria deslegitimando essa sua virtude. Não deixe de ser honesto. Vá até ele e diga a verdade. O menino, que acreditava no seu avô e o considerava um sábio, resolveu enfrentar o seu destino e ir lá contar a verdade ao imperador. E lá se foi o pequeno Tai, com seu vasinho de terra, e ele chegou lá e ele viu aquela fila imensa de meninos e ele pensou: ai, meu Deus, vai chegar a minha hora. E ele ia ficando na fila, e cada vez que alguém era atendido pelo imperador, ele ia ficando cada vez mais triste, porque os meninos levaram plantas lindas, com flores maravilhosas, com folhagens exuberantes. E ele com seu vasinho sem nada. Então, o que ele ia fazendo? Cada menino que ia no imperador, ele passava um menino para trás. Ele estava indo no sentido contrário da fila, no sentido contrário. Até que chegou um momento que ele era o último da fila. E aí ele lá, com aquela dor de barriga, aquele medo de enfrentar aquele momento, pensando em várias coisas, pensando no que dizer e pensando em seu avô. Diga a verdade. Então o menino foi andando, andando, andando e chegou àquele momento inevitável. Aquele em que ele não podia mais fugir, pois todos os meninos já tinham passado pelo imperador. E o imperador havia analisado cada planta sem fazer muita expressão. Quando chegou o Tai, ele estava tão nervoso que, ao invés de falar, ele começou a chorar. Ele chorou, e chorou, e chorou, e chorou. E o imperador perguntou: pequeno, por que você chora? E ele disse: olha, não teve nada que eu pudesse fazer para que essa semente brotasse. Eu reguei, eu dei sol, eu dei sombra, eu afofei a terra, eu adubei, eu peguei água da nascente, mas ela não brotou. E começou a chorar desesperadamente, gente. Nossa, o choro dele era de cortar o coração. Foi quando o imperador disse assim: enxugue suas lágrimas, pequenino.
Você é o meu próximo sucessor. O olho de Tai se arregalou. O olho dos meninos se arregalaram. E ninguém estava entendendo por quê. E o imperador, com aquela voz imperial, disse o seguinte: antes de entregar essas sementes para vocês há 1 ano atrás, eu pedi que queimassem elas. Então, essas sementes são ingermináveis. Elas nunca poderiam brotar. E me espantei de ver aqui mais de 2.000 plantas lindas e exuberantes de sementes que não brotavam. Você, do contrário, foi o único que, apesar de medo, vergonha e qualquer coisa que você tenha sentido sobre isso, veio até aqui e me disse a verdade. E foi assim que Tai e seu querido avô passaram a viver no palácio do imperador até o final dos dias do imperador, aonde Tai assumiu o reino e governou com justiça, tendo sido considerado o imperador mais bondoso de toda a história da China. E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem souber, que conte outra.